Finalmente passaram-se 6 meses do lançamento do fundo de previdência Arca Grão. E após 6 meses já podemos falar da performance do fundo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que foi a performance por fatia de alocação do Arca Grão, já que ele é um fundo com uma diversificação, com exposição à Bolsa Nacional, Americana, fundos imobiliários e também a parte de renda fixa. E também vou fazer um novo aporte no fundo, só que dessa vez via portabilidade. Vou pegar uma previdência antiga que eu tinha, lá da época que eu era militar, e vou transferir, mostrando o processo de portabilidade, que é muito simples na plataforma, para o PGBL que eu tenho dentro da Arca. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo, como eu comentei com vocês na abertura, o objetivo é fazer um novo aporte através de portabilidade, mas também comentar sobre a performance do fundo. E para isso, eu vou comparar a performance da Arca com os referenciais comparativos, com o seu benchmark, o CDI, Bovespa, IFIX, com S&P em reais, mas também vou comparar com outros dois fundos, que são fundos muito bons, e justamente por isso eu vou fazer essa comparação. Inclusive foram uma referência na hora de pensar na estrutura de FOFs que nós utilizamos, e são fundos que eu gosto tanto que eu continuamente comento deles dentro do meu curso do Viver de Renda, e quem já foi aluno sabe disso. Então o intuito aqui não é falar mal de ninguém, tá gente? Quero deixar isso muito claro, não sou o cara de ficar de treta, de briga na internet, esse não é o meu perfil, ainda mais falando de produtos que são bons, e tão bons que são inclusive sugeridos em relatórios da Speech, então por isso a comparação. E outro ponto que eu vou lembrar também é que esse vídeo vai entrar na playlist de Previdência Privada que eu tenho aqui no canal. Lá eu fiz vários vídeos falando sobre por que não dá para você confiar no INSS para ter uma aposentadoria de qualidade, isso já pegando situação atual, sendo que as coisas tendem a piorar com inversão da pirâmide etária aqui no Brasil. Um segundo vídeo explicando como é a previdência privada, o nosso fundo, como ele funciona. Um terceiro sobre PGBL, VGBL, tabela progressiva ou regressiva. Um quarto vídeo fazendo um aporte de 1 milhão no VGBL, e lá tá o racional também de por que um VGBL. E depois um outro vídeo onde eu crio um PGBL para fazer aquelas contribuições mensais ou anuais, você pode fazer uma vez só se você quiser, mas que não vão ultrapassar 12% da minha renda tributável no ano, explicando esse racional. E esse vai ser o sexto vídeo comentando de performance e também da portabilidade. Então, caso você queira assistir essa playlist, que tranquilamente poderia virar um curso sobre previdência privada, ela está disponível aqui gratuitamente no canal. E caso você tenha alguma dúvida específica, queira entrar na nossa previdência, você também pode pegar o link que tá aqui na descrição para falar com um especialista da Grão, que vai te atender e te explicar como que a previdência funciona, inclusive ver o melhor caso para você. Se vai ser PGBL, VGBL, regressiva ou progressiva, ele vai te ajudar nisso. E aí, entrando na parte da performance, a primeira coisa a ser considerada é que para a previdência privada você tem que pensar no horizonte de 10 anos. No mínimo 8, que é quando a tabela regressiva de imposto de renda vai chegar a 15%, mas para ter vantagem de fato são 10 anos. Então previdência é uma alocação de longuíssimo prazo. Eu costumo falar que curto prazo é até 2 anos, um médio prazo até 5, mais de 5 anos eu considero longo, mas mais de 10 anos, que é realmente o prazo que o investidor tem que ter em mente quando faz uma previdência privada, para mim isso é longuíssimo prazo, é uma vida. Justamente por isso, previdência privada não vai ser uma fatia dominante na sua carteira, você não vai ter 50, 40, 30% em previdência privada. Eu tenho como regra pessoal ter até 10% nessa fatia, porque ela é destinada ao longuíssimo prazo, como eu disse. E aqui no vídeo eu vou mostrar a performance de apenas 6 meses, então esse é um ponto a se considerar. Dá para ver muito pouca coisa em 6 meses, até porque em 6 meses você não teve a passagem de ciclos econômicos ainda. A gente só pegou o período de juros subindo e ficando altos, sem nenhuma queda até agora. Na hora que esses juros vierem a cair, a gente deve ter um novo ciclo onde a renda variável tende a ir melhor. E quem acompanhou, por exemplo, queda de juros lá após 2016, chegando até 2% em 2020, sabe do que eu estou falando, né? Basta ver o que aconteceu com bolsa e fundo imobiliário durante essa época. E quanto à tabela de imposto, veja que eu estou falando da regressiva porque a progressiva ela obedece outra lógica. Ela é aquela mesma tabela que nós temos que cobre imposto de renda sobre a nossa remuneração. E os meus dois planos de previdência, o VGBL e o PGBL, ambos estão na tabela regressiva. Por quê? Porque na tabela progressiva, a única forma de ficar isento é se eu tiver um ganho mensal com essa previdência de até R$ 1.903,98. Tudo bem que essa tabela deve vir a ser reajustada ao longo do tempo, não é desde 2015, e era promessa tanto do Lula quanto do Bolsonaro, então eles estão vendo que está chegando na hora de atualizar isso, pelo menos por uma parte da inflação.
inflação. Mas mesmo assim, com essa atualização, eu não acho que a gente terá valores isentos muito maiores. E a outra faixa, que é de 7,5%, também não é lá muito alta. O limite para você ter uma cobrança de 7,5% no imposto de renda hoje é de R$ 2.826,65 por mês. Então, por isso, como eu não quero me planejar para ganhar pouco, a tabela progressiva ela faz muito pouco sentido na previdência privada. Até porque o dinheiro que você ganharia da previdência seria somado com o dinheiro que vem de outras fontes de renda. Por exemplo, você tem um pequeno imóvel de onde você ganha aluguel. E aí suponha que você ganha R$ 1.500 da previdência porque contratou o benefício depois de bastante tempo. É uma coisa que você pode fazer, né? Ter um benefício vitalício se você quiser. Aí eles vão ficar mandando um certo valor para você todo mês. Só que esse valor de 1.500 que seria isento, mais os 1.500 de aluguel que seriam isentos, somados batem R$ 3.000. E R$ 3.000 já entra na faixa de tributação de 15% hoje, que é mais do que eu vou ter de tributação na tabela regressiva da Previdência, caso eu espere 10 anos após ter feito o aporte. Sendo que cada aporte é um novo investimento, né? Então deveria esperar 10 anos para cada um para chegar no mínimo da tributação. A tabela regressiva, como vocês podem ver na tela, ela começa cobrando um imposto de renda leonino, uma mordida realmente muito grande de 35%. E justamente por isso que Previdência não é para o curto prazo, porque veja que até 2 anos é 35%, até 4 anos é 30% de imposto de renda. Sendo que na renda fixa, por exemplo, na faixa mais alta de imposto é 22,5%. Quando que a Previdência, na tabela regressiva, começa a ficar boa? É depois de 8 anos, que chegou a 15%, que é o mínimo que você tem na renda fixa, tirando as aplicações isentas, e também o que você encontra em bolsa de valores, em fundos de investimento em ações, chega em 15%. Quando que realmente vira vantagem? Após 10 anos, porque aí chegamos a 10%. Então eu estou nessa Previdência para esperar 10 anos daquele aporte que eu fiz de 1 milhão e dos aportes que eu fiz no PGBL é exatamente a mesma lógica. Por isso a regressiva é melhor para mim e para qualquer um que tenha visão de longo prazo tende a ser melhor. São raros os casos em que a progressiva dá uma vantagem. Justamente naqueles onde o pessoal se planeja para ganhar um pouquinho, né? O que eu não acho que é o objetivo de ninguém que segue aqui o canal. A gente quer se planejar para ganhar muito na nossa aposentadoria e não pouco. E falando de longo prazo, aqui no canal a gente pega bastante essa temática. É interessante que você tenha uma carteira diversificada. Então você vai ter ativos de renda fixa, ativos de renda variável, exposição nacional, exposição no exterior, uma parte no mercado imobiliário. É assim que eu invisto o meu patrimônio. E você pode ter, por exemplo, uma previdência que seja só renda fixa, entraria nessa caixa da renda fixa, ou uma só de ações, mas na Arca a gente quis replicar esse tipo de estratégia, mas adaptada, para ficar um pouco mais conservadora com menos volatilidade. E aí se você pega a alocação da Arca, até para quem não conhece essa metodologia, né, o Thiago, ele teve a sabedoria de criar um slogan para aquilo que muita gente já fazia no mercado, investir de forma diversificada. O primeiro A seria de ativos nacionais, de ações e negócios, melhor dizendo. O R seria da parte de imóveis, real estate. O C de caixa, ou seja, renda fixa. E o outro A de ativos internacionais. Na metodologia que ele prega, seria idealmente, né, 25% em cada caixinha, mas podendo variar de 10 a 40. O que nós fizemos aqui na Previdência foi tornar o percentual de renda fixa o limite disso, até 40% está em renda fixa, e os outros 60% ficaram distribuídos em 20% acompanhando o S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana, 30% com a missão de bater o Ibovespa, através da escolha de bons fundos de investimento de gestão ativa, vencedores no longo prazo, como por exemplo IP, o pessoal da Guepardo, né, que tem um baita resultado de longo prazo, e 10% numa carteira de fundos imobiliários visando bater o IFIX. Então veja que é uma previdência mais arrojada. 60% da carteira ela está em renda variável. E isso aqui é o teórico, né? Porque no dia a dia a parte de renda fixa cresce um pouco mais, chega a 41%, aí tem que vender, pega um pouco mais no exterior, que estava em 20, aí cai um pouquinho para 19 depois, porque lá o S&P não estava indo tão bem. Então o tempo todo vai estar se reajustando, mas o ideal é essa fatia de alocação que eu coloquei para vocês. E a maneira ideal de comparar a performance desse fundo, que tem essas caixas de alocação bem divididas, é comparar cada caixa com o seu benchmark. Por exemplo, a nossa parte de renda fixa, ela tem que ir melhor do que o CDI no longo prazo. A nossa parte de fundos imobiliários tem que ir melhor que o IFIX. A nossa parte de ações do Brasil, melhor do que o Ibovespa, e a parte que acompanha o mercado internacional, tem que acompanhar muito de perto o S&P 500, até ganhando por um pouquinho, né? Porque afinal de contas, os ETFs lá fora conseguem alugar as ações, ter algum tipo de rentabilidade para pagar a taxa de administração. E de fato, como vocês podem ver aqui na tela, considerando cada fatia da Arca, nós conseguimos excesso de desempenho contra o benchmark, exceto na parte do CDI. Então, os nossos fundos de ações foram melhor do que o Ibovespa. Os nossos fundos imobiliários foram melhor do que o IFIX. A fatia lá fora ficou acima do S&P 500. A gente acabou perdendo na parte da renda fixa. E isso por quê? Porque tá muito difícil ganhar do CDI nesse período. Vários fundos muito bons estão
estão perdendo, porque afinal de contas ele está muito alto e como o mercado costuma falar, né, ninguém para o maratonista, todo dia ele está lá performando igual, enquanto na renda fixa, que geralmente nessa carteira ela ganharia do CDI, o que aconteceu foi a crise de crédito. Então você teve o problema com debêntures de Americanas, outras debêntures sendo afetados, está acontecendo agora, por exemplo, com Light, e aí isso gera medo no mercado, o pessoal começa a retirar dinheiro de fundos de crédito privado, esses fundos, eles podem ter um problema de descasamento entre ativo e passivo, então com um monte de debêntures de boa qualidade, que vão vencer no longo prazo, mas forçados a devolver o dinheiro para os cotistas que estão pedindo resgate, com prazos de curto prazo, de D+15, por exemplo, alguns até menos do que isso. Aí o pessoal começa a ter que vender esses ativos, isso marca o fundo a mercado mal, os outros cotistas olham isso, ficam com medo de que a performance vai piorar, começa a tirar o dinheiro também, gera mais pressão nesses fundos, então na fatia de renda fixa a gente não conseguiu ganhar do CDI. E como eu disse, essa é a maneira ideal de olhar para isso, mas agora eu vou entrar no site Mais Retorno para que a gente possa olhar a performance do fundo em si e comparar com os benchmarks e com dois fundos que eu já disse aqui que são muito bons, tá? Foram inclusive inspiração pra gente. Então vamos lá para o Mais Retorno. Então tô aqui no Mais Retorno, coloquei o prazo de comparação ótimo, ele vai pegar desde o começo do fundo Arca e tô comparando com o CDI. Você pode fazer isso na sua casa também, só tem que vir aqui e colocar Arca. Na hora que você bota Arca Grão, vai aparecer mais de um fundo. E veja que você tem vários fundos aqui. Esse que eu peguei é aquele no qual você investe quando você baixa o nosso aplicativo. Mas os outros, eles são exatamente iguais. Um é do BTG, outro é da XP. O que esses três fundos fazem é investir nesse fundo Master. E por que tem essa estrutura de vários fundos? Porque geralmente uma distribuidora fala, eu quero um fundo só para mim. O outro quer um fundo só para ele. Aí tem uns que topam investir no fundo que a gente tem no aplicativo. E por isso você acaba tendo aqui no Brasil mais de 20 mil fundos, sendo que alguns são criados para investir em um fundo maior. Então no final você tem um Master que não tem taxa nenhuma e os outros todos têm a mesma taxa de 0,59 e vão comprar cotas desse Master. Aí descendo aqui então, já tinha colocado o fundo, só mostrando para vocês como era o raciocínio. Veja que o CDI deu uma surra no nosso fundo de previdência. Mas, embora o CDI seja o comparador, o CDI é um índice de renda fixa. E como eu mostrei para vocês anteriormente, a nossa previdência tem 60% em renda variável. Então vamos olhar a performance dos outros índices que servem de referência para cada uma das fatias da Arca. Eu vou colocar aqui o Ibovespa, veja que ele caiu aqui quase 10% no período. Vou colocar também o IFIX, o índice de fundos imobiliários, também caiu bastante, está com uma queda de 7,65% no período. E vou colocar o S&P 500, mas em reais, porque se eu colocar em dólar vai ter só a linha da performance em dólar. Mas aqui, se o dólar se valoriza ou se desvaloriza em relação ao real, isso também afeta o nosso patrimônio que está em reais. Então por isso que eu vou colocar já com S&P convertido para reais. E aí veja o seguinte, na comparação, nós tivemos o CDI indo muito bem, o S&P em reais ficando levemente abaixo do CDI, então ninguém para de fato maratonista, né? A gente poderia batizar de CDI 500, porque está ganhando até do S&P 500, que é um negócio que é muito difícil de ser superado no longo prazo. O próprio Warren Buffett, que consegue superar o S&P 500, fala que, ó, se quiser apostar comigo, eu aposto hoje em dia no S&P que vai ser muito difícil ganhar desse negócio. Inclusive, ele fez uma aposta assim e ganhou essa aposta. Postou $1 milhão contra um gestor de fundos ativos, que uma carteira ativa não bateria o S&P. E, de fato, não bateu naquele período. E se o nosso fundo fosse especificamente com essa composição, CDI mais S&P, só isso, a gente estaria perdendo pro CDI ainda. Porque veja que o S&P está abaixo do CDI. Pelo menos nesse intervalo de apenas 6 meses, mas é o intervalo que a gente tem. E a Arca fica aqui no meio. Por quê? Porque o restante da carteira caiu muito. Então veja que pro IFIX e pro Ibovespa, a vida não tá fácil. A gente, inclusive, caiu menos, né? Então, nossos fundos imobiliários caíram? Sim, mas menos do que o IFIX. Os nossos fundos de ação caíram? Sim, mas menos do que o Ibovespa. Então, a gente conseguiu ir muito bem nessa parte, mas como você vai ter a composição do índice, o que aconteceu é que, no final das contas, a gente meio que ficou parado, com desempenho nesse período em 0,09. Mas, tendo 60% da carteira em renda variável, não ter caído nesse período, eu considero algo muito bom. Poxa, Bruno, mas eu não, né? Eu não quero essa volatilidade. Então, você deveria estar numa previdência com perfil de renda fixa. Ou nem deveria estar em previdência, né? Porque afinal isso aqui são 6 meses de um período de 10 anos. Mas para quem entende que, não, eu quero essa visão de longo prazo para o meu patrimônio, eu não quero ter que sofrer tributação de come-cotas, eu quero ter vantagem previdenciária. No meu caso, o PGBL vai gerar devolução de imposto de renda quando eu faço declaração. Já deixo de antemão avisado aqui que no começo de maio, entre os dias 8 e 10, nós lançaremos uma previdência de renda fixa. Totalmente em renda fixa para quem viu que tem esse perfil avesso ao risco ou para quem já era conservador, gostou
gostou desse esquema de fundos que a gente tem, mas não queria 60% em renda variável. E agora eu vou fazer a comparação com os dois fundos que eu citei, porque aqui eu estou comparando apenas com os índices. E tem outros fundos no Brasil que têm uma proposta parecida com essa carteira da Arca, que inclusive foram precursores disso, como eu disse, serviram de inspiração quando a gente pensou nessa metodologia de fundos, que é como o pessoal muito endinheirado investe seu dinheiro. O cara tem mais de 10 milhões, entra em um family office, lá monta um fundo exclusivo para ele e com esse fundo exclusivo começa a comprar outros fundos de investimento. E aí por que ele faz isso? Por que não pega simplesmente nas plataformas? Porque quando ele pega na plataforma, ele paga uma taxa de 2%, aquilo gera um rebate, que geralmente vai para o assessor que atende aquele cliente, para o escritório, e vamos supor que o rebate seja de 0,6. Então ele paga 2, mas na verdade a taxa poderia ser de 1,4. Quando ele pega diretamente do fundo dele, esse rebate volta para o fundo dele. Então ele paga 2, mas 0,6 vem de cashback. Então a taxa efetiva para ele daquele fundo fica em 1,4. Isso inclusive paga os custos de abrir o fundo para quem tem bastante dinheiro. Uma previdência que usa essa estrutura de fundos vai ser basicamente a solução para o varejo que esse pessoal com muito dinheiro usa, tentando levar para um custo baixo. E quais são as previdências que tem essa estrutura de fundos que eu vou colocar aqui? Eu vou entrar agora aqui na área logada da Speech, eu tenho acesso a todos os relatórios. A Speech, para quem não conhece, é a nossa casa de análise aqui no Grupo Primo. Tem a parte de seleção de fundos, muito bem tocada aqui pelo Felipe Arraes, o nosso analista. Ele tem uma carteira com vários fundos recomendados diferentes e tem aqui previdência com fundo de fundos, onde ele recomenda 3 previdências: a Vitrio FOF Super Previdência da Icatu, a XP Seguro Super Prev 1 e 2. Então esses fundos estão aqui porque são muito bons. E eu concordo aqui com a recomendação do Arraes. Eles são fundos muito bons mesmo. A gente vai ver a performance dos fundos antes de realizar a comparação. E um ponto interessante é que, repare aqui que nessas previdências de fundos não tem a recomendação da Arca, porque afinal de contas isso seria conflituoso, né? Será que a Arca estaria recomendada apenas porque a Speech faz parte do Grupo Primo e a gente tem a previdência aqui na Grão também, que é uma gestora do grupo? Então, para evitar esse tipo de coisa, a Speech tem total independência daquilo que vai recomendar, e para evitar a sombra de um conflito de interesse, simplesmente eles não recomendam o fundo Arca. Alguns até podem argumentar: poxa, mas se o fundo Arca é bom, tinha que estar na recomendação, mas aí chamariam a gente de conflitado. Aí quando a gente tira o fundo Arca, tem gente que comenta: mas tá vendo? Aí não tá recomendando o que pode ser o melhor para o cliente. Então veja que, como não há mundo perfeito, a escolha feita foi tratar o fundo Arca como se ele não existisse. Então ele não vai estar recomendado aqui na carteira. E agora eu vou pegar a performance desses fundos então. Eu vou abrir aqui porque a gente consegue pegar o CNPJ. Então pego o CNPJ do fundo da Vitrio, vou lá no comparador de fundos, eu vou tirar esse monte de índice aqui, inclusive vou tirar a Arca, porque eu só consigo ver a performance dela em 6 meses, né? Então tiro aqui em cima, deixei só o CDI, jogo aqui o CNPJ, eles já me mostram. O fundo lá estava como Vitrio, mas a Vitrio é da Empíricos, eles mudaram recentemente o nome, mas é o mesmo fundo. E aí no período ótimo, que vai desde o começo do fundo, aqui você teria colocado, por exemplo, o mesmo dinheiro no fundo e no CDI, o que teria acontecido é essa figura. Veja que durante boa parte do caminho, o fundo ele ganhou do CDI. Aqui, por exemplo, antes de se iniciar a crise de 2020, o CDI estava dando 7,7% no acumulado, o fundo estava rendendo 17,5%. Ou seja, é um fundo bom. Aí veio a queda do Covid, é um fundo que também tem uma alocação em renda variável, ele caiu, ficou abaixo do CDI, mas depois subiu e ficou durante muito tempo superando o CDI. Veja que, por exemplo, o CDI no acumulado em 11,68 e o fundo em 26. Quando que ele começou a ir meio mal? Veja, a subida do CDI, aí o fundo ele começou a ter uma performance que foi ficando meio de lado, porque tá bem difícil ganhar do CDI nesse período. Agora eu vou pegar o outro para jogar aqui em cima também. Vou pegar aqui a Super Previdência da XP, jogo o CNPJ. Vou comparar também no período ótimo, onde eles voltam para o começo dessa previdência que tem menos tempo de existência. A Super Prev da XP veio depois da Super Prev da Empíricos. Até poderia colocar um período personalizado, se eu volto, por exemplo, lá para 1º de janeiro de 2018. Se eu aplico, ele fala: ó, os ativos não coexistem nesse período. Então, ele nem deixa eu ir para lá. Por isso eu vou deixar no período ótimo. E aí, colocando o mesmo valor em CDI nas duas previdências, o que a gente vê é que elas começam meio coladas, depois a Superprev abre uma distância contra a previdência da Empíricos, mas ambas aqui, elas acabam ficando abaixo do CDI. Porque quando o CDI começa a subir, simplesmente a renda fixa vai melhor e aquilo afeta a performance da renda variável. Mas observe, né? Ambas as previdências tendo uma performance muito superior ao CDI em vários períodos. E isso é cíclico, tá, gente?
frente. CDI está alto agora, ele vai melhorar, essas previdências com mais renda variável vão um pouco pior. Quando o CDI cair, elas vão voltar. É isso que deve acontecer. E agora eu vou comparar com a Arca. Então coloco aqui novamente a Arca Grão. Não vou usar o Master porque ele não tem taxa, né? Vou pegar novamente aquele Arca Grão Previdência. E aí tem aquela cobrança que é feita dos outros fundos também. A nossa taxa é 0,59, a taxa efetiva fica em torno de 1%. E aqui nessa comparação, o desempenho já está com as taxas. Então já está líquido desse valor que você paga para estar alocado no fundo. E dentro da comparação do período ótimo, vejam aqui, e a Arca traz o período ótimo para frente, porque ela começou há menos tempo, esse é o retrato que nós temos. Esses dois fundos, excelentes, muito bons, que eu já falei aqui que eu gosto bastante, eles estão abaixo da Arca no período. Então isso significa que a Arca é melhor do que esses dois fundos? Evidente que não, tá, gente? Eu tô olhando uma comparação de um período de 6 meses. Em 6 meses não dá pra saber nada. Pensa em começar um namoro com 6 meses, você acha, nossa, essa pessoa é muito boa. Com um ano você descobre que não, que ela é totalmente diferente daquilo que você tinha imaginado. Então nós veremos a performance ao longo do tempo. Mas eu mostro isso aqui simplesmente para vocês verem que para previdências que tem uma estrutura mais focada em renda variável, esse período do mercado, ele tá desafiador. Não só pra gente, mas para todos. Mas nós conseguimos um desempenho interessante nesse período, o que não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém no final das contas, porque aqui o prazo de comparação é extremamente curto. Em 6 meses não dá para saber nada de como vai ser a performance no futuro. Contudo, eu fico bem satisfeito com o desempenho que tivemos, porque pelo menos a gente não caiu. E quando você não cai, ou você cai pouco, é mais fácil de voltar a ter uma performance positiva e superar o CDI lá na frente. E agora que já vimos a questão da performance, que não foi ruim, dado esse período que nós temos, o que eu vou fazer é realizar um novo aporte na minha previdência. Mas no caso, eu não vou pagar um boleto ou fazer um Pix. O que eu vou fazer é uma portabilidade de uma previdência que eu tinha lá atrás, da época que eu era militar, e que está paradinha, já está quase chegando no período de 10 anos para chegar à tributação mínima da regressiva, e vou fazer a portabilidade para a previdência que eu já tenho aqui na Arca. E no caso, como é PGBL, vai vir para minha previdência PGBL. Se não existisse uma, seria uma nova previdência que seria criada dentro do aplicativo. Do que eu preciso para fazer essa portabilidade? Bom, primeira coisa, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Já estou aqui logado no app, vejam meu saldo, tenho duas previdências, uma VGBL e uma PGBL, ambas na tabela regressiva. Se eu desço aqui, tem fazer portabilidade. Clico. Ele fala que para facilitar eu tenho que ter em mãos o número SUSEP do meu plano atual, o número do certificado apólice do plano atual, o regime tributário da Previdência e o valor que deseja trazer para a Grão. Aqui no computador, eu tô logado na minha área da Icatu, foi por onde eu fiz a Previdência da Verde, no longínquo ano de 2015, se eu não me engano. Foi lá que eu fiz a Previdência. Então aqui eu tenho os dados que ele pede, certificado e número SUSEP. Já que eu tenho os dados em mãos, clico em continuar, ele pergunta o número SUSEP da Previdência atual, então vou preencher aqui. Qual é o número do certificado apólice? Então vou pegar aqui em cima. Regime tributário, tabela regressiva. Portabilidade, valor total ou parcial, vou colocar o valor total. Perfeito, com essas informações vamos solicitar a portabilidade da sua previdência atual para a Grão. Agora precisamos definir como será seu novo plano. Coloco aqui em continuar. Quero incluir algum beneficiário? Vou colocar aqui não, porque já tem beneficiários incluídos. Confirmar o investimento, Arca Grão Previdência, PGBL regressivo. Idade para aposentadoria deixei como 99 anos, é o padrão. Você pode reduzir isso. O que vai acontecer é que com 60 anos o pessoal vai te ligar e falar, olha, seu plano agora ele tá travado, você quer manter os aportes ou quer ver se você vai querer um benefício vitalício ou você quer fazer resgate? Você pode falar, eu quero manter os aportes, e eles vão colocar uma nova idade ali. Então eu vou deixar 99 anos, porque quando eu quiser, eu posso entrar em contato com a seguradora para ver essa parte. E a origem do recurso é essa mesmo, foi salário na época para acumular o valor da Previdência. Vou preencher minha assinatura eletrônica, e aí o aplicativo diz aqui que eu tive sucesso, a portabilidade foi solicitada, agora é só aguardar. Então veja que é bem simples, e se você quer realizar a portabilidade para nossa previdência, porque também gosta de uma previdência que tenha mais exposição à renda variável, fica o convite para conhecer mais da Arca Grão. Para isso, tem um formulário aqui embaixo no qual vocês podem entrar em contato com um dos nossos especialistas. E para quem não tem esse perfil mais arrojado, lembro novamente que em maio, entre o dia 8 e o dia 10, lançaremos a nossa previdência de renda fixa, com muito menos volatilidade, uma carteira onde é mais fácil você prever os resultados, né? Dá para fazer uns cálculos assim, não é garantia de que aquilo vai acontecer, né? Porque sempre tem um cisne negro aí no meio do caminho, mas é uma faixa mais previsível do que deve ser o desempenho ao longo do tempo, comparado ao CDI, ao seu benchmark. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.